Eu quero trazer para vocês uma palavra, quero te convidar para ficar de pé um minuto. Abra sua Bíblia, por favor, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 11. Quero estar lendo alguns versos que eu te peço que me acompanhe na leitura, começando do verso de número 1. Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 1. E já vou ler. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Eu nunca preguei essa mensagem. E eu me entendi, meditando, conforme Deus foi colocando na minha mente, no meu coração, que eu não consegui traduzir tudo, mas pelo menos um pouco daquilo que Deus me mostrou e me falou, quero estar trazendo a vocês nessa noite. E nosso tema é Jerusalém, Sodoma e Egito. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, oramos a Ti em nome de Jesus, clamando pela Tua bênção, pela Tua presença, pelo mover do Espírito Santo, através da palavra viva e poderosa do Senhor. Abençoe todos os meus irmãos. Fala conosco aqui e fala com os demais irmãos que estarão ouvindo essa mensagem de vários lugares, que o Senhor possa igualmente edificar a todos. Em nome do Senhor, amém. Podeis sentar. A existência e a vocação da cidade de Jerusalém transcende a história e a vocação de todas as outras cidades do mundo. Nenhuma outra cidade do mundo cumpre o papel e a vocação que foi designado por Deus para Jerusalém. Somente neste texto em que nós acabamos de ler, João refere-se à cidade de Jerusalém por 3 nomes. No verso 2, ele chama de Cidade Santa. Mas no verso de número 8, ele usa 2 títulos que nos assombram. Ele chama Sodoma e Egito. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. No tempo de Abraão, ela se chamava Salém. Nos dias de Josué e dos juízes, ela foi chamada de Jebus. O nome Jerusalém ocorre cerca de 640 vezes no Antigo Testamento e 146 no Novo Testamento. Segundo o Midrash judaico, que é uma literatura importante dos judeus, Jerusalém tem cerca de 70 nomes em toda a Bíblia, tais como Moriá, Sião, Cidade de Davi, Nevet Zedek, fonte de justiça, Cidade do Grande Rei, Cidade Santa e agora Sodoma e Egito. Provavelmente esses 2 nomes finais são os que nos chamam mais atenção e suscitam em nós uma maior curiosidade do porquê disto, né? Então vamos entender isso dentro da Bíblia. Sodoma foi a cidade da perdição, da violência e da imoralidade. Jerusalém foi comparada a Sodoma nos dias de Jeremias. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda.
cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Jeremias 23:14. Jerusalém também foi comparada ao Egito, e Egito para nós na Bíblia é a terra da escravidão e da idolatria. Assim como Moisés serviu de libertador para Israel, Jesus veio para nos livrar do domínio do mundo e do pecado. Assim como Israel não quis obedecer a Moisés, os moradores de Jerusalém também não quiseram obedecer a Jesus. Jerusalém foi julgada por conta das suas desobediências várias vezes dentro da Bíblia. Dois juízos, duas correções notáveis. Foi, primeiro, Nabucodonosor, no ano 597, destruiu Jerusalém, o templo, e levou cativo toda Judá. Então aconteceu o cativeiro babilônico. Depois dos dias de Jesus, veio uma outra grande destruição, uma outra grande disciplina. A história conta que Jerusalém foi destruída no ano 70, onde também o templo foi revirado pedra sobre pedra. Jesus tinha no seu ministério terreno predito que Jerusalém teria tempos difíceis. Em Lucas 19:41, a Bíblia diz: quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derribarão, a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Lucas 19:41-43. E por fim Jesus diz, num lamento tremendo e triste, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23:37-38. Mas todos esses sofrimentos que Jerusalém já tem passado por conta da resistência da vontade de Deus, é tão pequeno em comparação com aquilo que vem no futuro. O texto do Apocalipse 11, onde nós acabamos de ler, diz respeito a este tempo, o mais difícil de todos. Jesus disse que como a aflição daqueles dias jamais se repetirá, porque nunca houve e nunca mais haverá igual. Jesus alerta, faz advertência de que se aqueles dias não forem abreviados, não forem encurtados, se Deus não interceptar aquela situação, nenhuma carne se salvará. A leitura de Apocalipse 11 diz respeito exatamente à segunda parte da grande tribulação, a última parte, a pior de todas. O Senhor disse em Jeremias: é o tempo de angústia para Jacó. As duas testemunhas que aparecem em Apocalipse 11 serão dois grandes profetas, da grandeza de Moisés e de Elias. Eles exercerão poder sobre a natureza e farão grandes milagres. Eles permanecerão em Jerusalém neste período crucial, o pior de todos. Eles estarão ali como se fossem colunas e resistências da verdade para aquele povo que Deus escolheu para trazer o seu Filho ao mundo. O mundo já vai estar sendo dominado pelo anticristo nessa época. O anticristo já terá feito uma aliança com os judeus de 7 anos. As duas testemunhas vão pregar nos últimos 3 anos e meio. Então será um tempo em que, se Deus não tivesse preparado, ungido e capacitado aquelas duas testemunhas, não haveria testemunho na terra, porque ninguém suportaria a opressão
e a perseguição que o anticristo desencadeará sobre todos os que invocarem o nome de Deus. Essas duas testemunhas, então, terão um poder sobrenatural de lidar com a natureza, fechar os céus e não deixar chover, fazer com que a água se transforme em sangue. A Bíblia diz que vai sair fogo das suas bocas e vai destruir os seus inimigos. Eles parecem muito com Elias e Moisés, mas eles não são Elias e Moisés. Eles são dois profetas da grandeza, da estirpe, da mesma qualidade de Moisés e Elias. Todos os inimigos que se levantarem contra eles, e serão muitos, serão destruídos. Porém a Bíblia diz, quando acabarem o seu testemunho, então isso mostra que Deus tem planos específicos, tempos específicos. Esses homens poderosos de Deus que estão como colunas enfrentando o inferno, vão terminar o trabalho deles. E quando eles terminarem o trabalho, a Bíblia diz que a besta que sobe do abismo, é o anticristo, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Muita gente às vezes não entende, né? Porque uma pessoa crente, fiel, às vezes vai para um campo missionário e fica 3 anos no campo missionário e morre, contrai uma doença contagiosa, é morto por pessoas más, e às vezes era um jovem. Conheço muitas histórias missionárias de jovens que morreram em campo missionário com 21 anos, 26 anos, 28 anos. Eles não eram tão jovens, tinha tanto pela frente. Não, a gente só vive até cumprir o propósito de Deus. A hora que a gente cumpriu o propósito de Deus, terminou. Vamos estar com Jesus. Jesus morreu jovem, ele tinha 33 anos quando levaram ele à cruz, mas ele terminou o propósito, ele fechou o que Deus tinha para ele fazer. Essas duas testemunhas vai abalar o mundo, vai balançar as estruturas do inferno, mas quando terminar o ministério, o anticristo os matará. Nesse tempo, Jerusalém estará sob o domínio do anticristo e se chamará Sodoma e Egito. Nós pintamos Jerusalém, nós somos muito inocentes, às vezes muito cheios de ilusões com Israel, com Jerusalém. Mas hoje Israel está desviado. O povo judeu está cortado da aliança, do compromisso. Eles estão desligados de Deus. O tempo hoje é da igreja fiel, claro. Não da igreja leviana, da igreja mundana, mas da igreja fiel. O tempo hoje é daqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Agora os judeus estão cortados. Os judeus estão vivendo incredulidade, toda a confusão, todo o rebuliço que está acontecendo no mundo e desaba em cima deles, é culpa deles. Você não veio falar de uma reunião de oração em Israel. Você não veio falar que os líderes de Israel estão invocando a Deus, estão clamando a Deus. Então é natural que eles plantem ventos e colham tempestades. Então nós ficamos pintando. Jerusalém hoje é uma cidade que explora o turismo. Tudo que tem lá de símbolo religioso não está servindo para outra coisa a não ser divisas, atrair turistas. Aí os turistas, muitos são completamente leigos, analfabetos espiritualmente, acham que é uma grande vantagem sair dos seus países, das suas nações, para ir para Jerusalém, para ser batizado do Rio Jordão. Não faz diferença nenhuma, não aumenta a espiritualidade em ninguém, não aproxima ninguém de Deus isto. Eu vou em Jerusalém que eu quero pôr minha oração lá no Muro das Lamentações, nas frestas das pedras. Perca de tempo. Aquelas pedras estão virando apenas objeto de idolatria. O Deus que nós servimos está em todos os lugares. Jesus disse: chegará o dia e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não vai ser nem em Jerusalém, nem em Samaria, não haverá santuários sagrados. Eu ouvirei aqueles que me clamarem em qualquer parte, qualquer lugar. Então quando João refere-se a Jerusalém, chamando-a de Sodoma e Egito,
Ele está mostrando para nós que nós não devemos nos apegar senão a Jesus Cristo e deixar todos os símbolos e todas essas tradições judaicas no lugar que elas têm que ficar, fora da igreja. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que numa igreja tal vão tocar o chofar. E o que nós temos com chofar? Eu sinceramente, se marcasse um dia para tocar o chofar numa igreja, seria o dia que eu não iria. Eu quero ouvir som de chofar, eu quero ouvir o Espírito Santo falar comigo. Ah, pastor, mas quando toco o chofar eu me arrepio todo. Você vai ficar arrepiando a vida inteira e não vai ter a presença de Deus com você. Ah, pastor, agora vai ter uma campanha aí, eles vão entrar com a arca dentro da igreja. Deus me livre. Eu vou trocar o símbolo, a realidade pelo símbolo. Eu tenho a realidade, a minha arca chama-se Jesus Cristo. Quando inauguraram aquele chamado Templo Salomão lá em São Paulo, entraram com a arca uns idiotas, vestidos de sacerdote, idiotas espirituais, vestido de sacerdote, carregando uma arca, né? E o povo queria tocar, porque achava que se tocasse ali, alguma coisa espantosa ia acontecer. Olha, sabe o que é que isso serve? Serve para oferecer para os espertalhões, os mercantilistas, os que negociam na igreja, servem para oferecer para eles material, subsídio, para ele enganar os trouxas. Só isso. Porque é fácil enganar a gente nesse Brasil, principalmente na área da religião. É só arrumar um símbolo, arrumar uma coisinha para vender, para colocar aqui. Não, é o tijolo ungido, é o martelo sagrado, é não sei o que, é o feijão não sei das quantas. E aí aparece uma multidão de gente para cada um querer levar um pouquinho daquilo para casa. Eu quero que todo mundo leve para casa o temor de Deus. Eu quero que todo mundo leve para casa o amor a Jesus Cristo, a fé perfeita em Deus. Você não tem que levar nada, aqui não tem nada que vai ajudar você na sua casa. Pastor, deixa eu levar aquele óleo que o senhor tem para orar. Não vai levar. Se olha para ungir só pessoas enfermas. Tem gente que quer levar óleo para ungir bicicleta, ungir a porta da casa, ungir o quintal. Que idolatria, que feiura, que falta de maturidade, que falta de crescimento. O que você acha que Jesus pensa de ver pessoas com essa ignorância espiritual? Ele deve ficar triste. Ele diz, eles não entenderam nada até agora do que eu preguei. Então essa cidade chamada Jerusalém, que agora é chamada de Sodoma e Egito, nesse tempo, estará sob o domínio do anticristo, negará completamente a sua vocação de cidade amada, de tipo e sombra da cidade santa. Quando João chama Jerusalém de Egito, ele está revelando que a cidade de Jerusalém, que deveria ser um símbolo de liberdade, de redenção, se tornará num lugar de escravidão espiritual. Jerusalém, que foi chamada para ser a cidade da aliança, se tornará endurecida e oprimirá os verdadeiros servos de Deus. A Jerusalém dos últimos dias fará uma aliança com o anticristo, o que equivale a dizer uma aliança com o inferno. Atualmente a religião e a política se entrelaçaram em constante conflito dentro de Jerusalém, de Israel, todo o Oriente Médio. Os judeus ortodoxos que estão lá, aqueles que aparecem nos jornais, aqueles chapéu preto, aquelas barbas longas, eles se apegam à lei e às tradições como fonte de justiça, enquanto rejeitam o Messias, enquanto negam o Messias. Eles não têm nada de Deus. Os cristãos católicos que habitam em Jerusalém dominaram os lugares sagrados, chamados sagrados, para exploração turística e religiosa, contaminando todos aqueles lugares com seus ídolos mudos e surdos. Às vezes um crente que vai viajar eu não sou contra alguém que queira viajar e conhecer Jerusalém, não. Mas tem que preparar essa pessoa. Porque a hora que ele chegar naqueles lugares,
foi aqui que Jesus nasceu, ele vai ver um ídolo lá, uma imagem. O irmão Albino teve por lá. Não é assim, irmão Albino? Ídolos para tudo quanto é lado. Pior do que isso. Tem que preparar as pessoas. Diz, olha, vai preparado para você separar a palha do trigo. E a hora que separar, é tanta palha que vai ficar só um pouquinho de trigo. Os muçulmanos, então, que estão lá, porque lá estão 3 grandes religiões, né? Os judeus, principalmente os ortodoxos, são cegos e negam a Cristo. Os católicos, os cristãos católicos, são idólatras. Colocam seus ídolos em todos os lugares chamados sagrados, contaminando tudo. E os muçulmanos, cerca de mais de 300 mil moradores de Jerusalém são muçulmanos, que é praticamente então o restante do grande grupo religioso. Sabe o que eles fazem? Eles têm dentro de Jerusalém, no centro de Jerusalém, o idolatrado templo, o Domo da Rocha. Esse templo que eles dizem que está lá a pedra lá dentro, a pedra que Abraão ia sacrificar a Isaac. Pode ser, não importa, e se for, qual o problema? Não faz diferença nenhuma, mas eles pegam aquilo tudo, para eles é muito sagrado, porque o profeta falou, porque o profeta ensinou, e eles então veneram esse profeta, adorando um falso Deus da guerra, chamado Alá. São outros cegos que estão lá dentro, dominando aquela cidade, explorando o turismo, explorando turistas, explorando pessoas tolas. Para os verdadeiros servos de Deus, Jerusalém se tornou num lugar de opressão e idolatrias, onde até as pedras são veneradas. Bem disse Paulo a respeito disso, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Quem caiu? Os judeus. Severidade, mas para contigo, nós, a igreja, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Deus cortou eles, e Paulo está dizendo, sejamos fiéis, senão Deus corta você também. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Paulo começa a mostrar que Israel está em estado de incredulidade, mas haverá um remanescente que nos últimos dias se voltarão a Deus. Aliás, as 2 testemunhas que Deus vai manter em Jerusalém até o final da tribulação são judeus. Quando as 2 testemunhas completarem o seu testemunho, elas serão mortas pelo anticristo. Os corpos deles ficarão estirados em praça pública, no centro de Jerusalém, por 3 dias e meio. Será negado o direito de sepultamento. A coisa mais infame que pode existir na terra é negar o sepultamento de um corpo que morreu, que está morto. É negar o direito de sepultamento do morto. Eles vão negar. Porque com 3 dias, o que começa a acontecer? A coisa mais infame e impensável, né? Mas por que eles vão fazer isto? Porque a Bíblia diz que todo mundo tem que ver eles mortos. Os canais de comunicação do mundo inteiro afluirá para Jerusalém. As câmaras das principais redes mundiais de televisão estarão apontadas para os corpos daquelas 2 testemunhas. Homens de Deus, mortos. Certamente não vão ser mortos de forma muito suave. O anticristo odeia eles e os matará de uma forma muito cruel. E então as câmeras têm que mostrar agora para o mundo inteiro que eles estão mortos. Estão mortos, a prova disso será, eles terão que ficar 3 dias e meio ali mortos, estirados. Povos então do mundo inteiro começarão a se alegrar
e a enviar presentes uns aos outros por terem silenciado as testemunhas de Deus. Nós vamos chegar nesse tempo, irmãos, no ápice do ódio contra o Evangelho, contra a igreja, contra Deus. O mundo vai destilar o ódio inteiro. Satanás vai fomentar o ódio do mundo contra a igreja. Você pensa que seus vizinhos gostam de você? Você está enganado. Você acha que os vizinhos desse tempo, que gostam desse tempo, se eles pudessem, eles punham fogo nele? Nós estamos muito enganados, achando que os não cristãos gostam, têm simpatia com o Evangelho. Eles odeiam o Evangelho. Quando um converte é porque é milagre mesmo. É porque é Deus operando. Aliás, isso também foi conosco. Nós também fomos inimigos do Evangelho. Nós fomos inimigos da igreja, da verdade. O mundo sem conversão continua sendo odioso. Eles odeiam a palavra de Deus. A verdade atormenta os ímpios. Então, quando essas duas testemunhas que alertavam contra o pecado do mundo inteiro, que apontavam o dedo para as nações, para os reis, para os ímpios, quando eles morrerem, eles vão fazer festa, eles vão dar presentes um para o outro, eles vão dizer: ainda bem que morreram. E para nós não ter dúvida, liga a televisão, vamos ver de novo os corpos estirados. Aparentemente, naqueles dias, serão os dias mais sombrios da história da humanidade, porque o mundo já estará totalmente abalado pelos juízos que já caíram. Agora, por último, a trágica notícia de que as duas únicas testemunhas que se levantavam para fazer a voz soar contra o engano, a mentira, estão silenciadas e os seus corpos estão no meio da praça, a céu aberto. Serão os dias mais tristes. E o que vai aparentar? O que vai aparentar é que o mal terá vencido o bem. As trevas terá sufocado a luz. Todavia, algo tremendo vai acontecer. Algo inesperado vai acontecer. Deus está preparando muita surpresa para os últimos dias. Deus vai dar corda para o diabo e até certo ponto. Depois Deus para e diz: agora espera, agora eu vou entrar em ação. Vou te mostrar agora, vou esfregar seu nariz no chão até ele esfolar agora. Agora eu vou te pôr no seu lugar. Esse mundo aliado ao anticristo, blasfemando de Deus, do santuário de Deus, da igreja, de tudo, vai ter que parar para ver o que Deus tem para fazer. A Bíblia diz: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Certamente uma centena ainda de jornalistas continuaram por ali com suas câmeras, esperando que alguma coisa diferente pudesse acontecer, mas eles não esperavam. Quando então Deus faz o milagre da ressurreição, faz eles levantarem sobre os seus pés, não tinha dúvida que eles estavam mortos. Agora um poder maior do que a morte, um poder maior do que o inferno, um poder maior do que o poder do anticristo, das massas, das multidões, então não pode conter. Eles estão de pé, o poder de Deus os reviveu. Imagine aqueles homens de pé sorrindo, e a televisão do mundo inteiro filmando eles e dizendo: eles estão vivos, eles estão de pé. O que aconteceu? Vai começar o tormento de novo, porque se eles começarem a pregar agora, vai ser duro de escutar agora, porque agora eles vêm com tudo. Mas Deus não ia dar mais chance para este mundo. A chance tinha terminado. Então o Senhor dá para eles uma ascensão muito parecida com a de Jesus, e eles sobem, são assuntos ao céu. Milagrosamente as câmeras podem acompanhá-los até certa altura, e o mundo inteiro está
em suspense. A Bíblia diz que todos viram, caiu grande temor sobre o mundo inteiro. Todos os que odeiam o Evangelho verão a vitória do Evangelho. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Não é só isso, Deus tem mais. E caiu a 10ª parte da cidade. Jerusalém vai ser destruída em parte. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Olha o resultado aí, pelo menos apareceu alguns novos convertidos. Pelo menos alguns creram. Pelo menos alguns entenderam que é Deus quem governa neste mundo. Não é o anticristo, não é o inferno, é Deus. E agora, só para fazer uma conclusão, na sequência, depois do terremoto, vem 5 acontecimentos rápidos que eu não vou comentar, só ler. O 7º anjo toca a sua trombeta, primeiro. Segundo, houve no céu grandes vozes que diziam, olha a proclamação: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Terceiro, acontece um culto no céu. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Sempre quando há uma movimentação na terra, quando Deus prepara para fazer algo extraordinário, o céu celebra um culto. O céu prepara para uma adoração, porque tudo vem dele e é para ele. Glória a Deus. Número 4, neste momento a Bíblia diz que Cristo descerá em glória. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É neste momento, toque da 7ª trombeta, que os reinos passam a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e Jesus vai descer agora em Jerusalém, vai tocar os seus pés no Monte das Oliveiras, e Jesus será rei sobre toda a terra, e o seu trono estará em Jerusalém. Conclusão de tudo, o milênio começa. Haverá julgamento das nações. Satanás será preso no abismo. Então o milênio começa com Jesus reinando em Jerusalém. Por quê que Jesus tem que reinar em Jerusalém? Primeiro, porque Jerusalém foi destinada por Deus para ser a capital do universal, a capital do universo, a capital de todo o planeta Terra. Não é Nova York, não é Tóquio, não é Paris, não é São Paulo. As grandes cidades do mundo, nenhuma delas serve. Deus disse, ali estarão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. O Senhor disse, o trono da casa de Davi será eterno, e o Senhor reinará sobre ele. Quando o anjo Gabriel falou para Maria que ela ia ficar grávida, ia dar à luz a um filho, e ela se espantou, ele disse, não, vai nascer de ti do Espírito Santo, que o seu nome será grande, e o seu pai lhe dará o trono de Davi, e o seu reino será eterno. O milênio começa e será apenas o início do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. No milênio convergirão todas as alianças e promessas de Deus, que Deus tem para cumprir para Israel, para a igreja e para a criação. E então o reino de Deus se estenderá no milênio, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 25 a 28. Vamos ficar de pé. Sabe aonde a história vai chegar? A história vai chegar aonde Jesus está. A história não vai para canto nenhum. A história tem que convergir em Cristo. Todas as dispensações, as alianças e promessas de Deus
tem que convergir em Cristo. Cristo foi determinado pelo Pai para ser o centro de todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Então, quando um homem e uma mulher decidem colocar a sua vida nas mãos de Deus, ele está fazendo a coisa mais certa que ele podia fazer, porque não existe nada que tem história fora de Cristo. Tudo que está fora de Cristo se perdeu na história. A Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou para casa, o pai disse: esse meu filho estava perdido e foi achado. Tem muita gente precisando ser achada. Ah, pastor, eu gosto da igreja, acho bonitozinho. Não, isso é pouco. Isso é muito pouco. Você precisa de ter Cristo no coração. Você precisa de ter uma transformação espiritual. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não entra no céu. Cristo é o centro, Cristo é a razão, Ele é o início e o fim, é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Autor e consumador da fé. Não existe fé fora de Cristo, não existe esperança fora de Cristo, não existe vida fora de Cristo. Levante a sua mão direita, onde você estiver, feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, ajuda-me a entender estas grandes revelações. Eu sei que a minha vida depende dos teus planos eternos. Eu não quero viver fora da tua vontade. Eu quero caminhar neste mundo seguindo a tua palavra, entendendo os teus projetos, esperando as tuas realizações milagrosas, crendo nos teus planos eternos. Entrego em tuas mãos tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho. Ajuda-me, perdoa-me, salva-me, limpa-me, purifica-me do pecado. Guarda-me, Senhor, das contaminações deste mundo. Livra-me da incredulidade, da idolatria e do pecado. Em nome de Jesus, que a minha vida seja guardada debaixo do sangue de Jesus Cristo. Eu te adoro, Senhor. Eu te glorifico. Eu te exalto, Senhor da minha vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.